Quando surge um verdadeiro gênio no mundo, podemos reconhecê-lo pelo seguinte sinal: todos os medíocres conspiram contra ele. Vivemos a grande invasão dos lugares comuns, dos uivos de medíocres ecoando asnices para ocultar sua solidão deprimente. A primeira frase é do escritor irlandês Jonathan Swift, autor do conhecido livro As Viagens de Gulliver. A segunda é do jornalista brasileiro Arnaldo Jabor, autor do não tão conhecido livro A Invasão das Salsichas Gigantes. O irlandês e o brasileiro concordam que as pessoas medíocres são um estorvo na sociedade. Para Swift, porque elas atrapalham os grandes homens, e para Jabor, porque elas são tediosas e irritantes mesmo. Como um homem medíocre que sou, quero mostrar neste vídeo que não há razão para frustração em ser uma pessoa mediana. Pelo contrário, há muito em se orgulhar em ser uma pessoa comum. O primeiro passo para isso é recuperar o significado original da palavra medíocre, para retirar o sentido negativo do termo. A palavra vem do latim mediocres, com o significado de mediano. A existência desse vocábulo pressupõe uma divisão dos seres humanos em 3 categorias: a dos melhores, a dos piores e, no meio deles, a dos medíocres. O segundo passo é ver a importância dos medíocres na vida social, como sua presença nas formas de governo. O significado original da palavra aristocracia é o governo dos melhores. Mas como foram os próprios aristocratas que definiram o significado do termo, não dá para acreditar muito nisso. O que sabemos era que os aristocratas são herdeiros de famílias poderosas e que se valiam de todos os meios para se manter no poder, inclusive escravizando os demais seres humanos, como o fizeram a aristocracia grega, romana, brasileira e norte-americana. Uma prova de que o significado da aristocracia, como relacionado aos melhores, é uma construção social, basta ver o significado de oligarquia, o governo dos piores. Os oligarcas pertencem ao mesmo grupo social dos aristocratas, só que perderam a legitimidade do poder político. Assim, ser melhor ou pior é questão de um rótulo que pode ser alterado de acordo com as circunstâncias. O contrário da aristocracia é a ocrocracia, literalmente o governo da turba. É um termo usado para caracterizar um sistema político controlado pelos segmentos inferiores da sociedade. É quando a multidão descontrolada, a ralé, assume o poder e governa em meio a ressentimentos e violência, como aconteceu na fase inicial da Revolução Francesa. Também é um tipo de ocrocracia quando a multidão escolhe um líder que espelha a sua maneira de ver o mundo, como foi o caso do nazismo alemão. Entre os governos da aristocracia e o da multidão enraivecida, temos a democracia, o governo do povo. Povo é uma palavra elástica, na qual cabe muita gente, mas na prática, o que se chama de povo é a classe média. Era assim na Grécia e em Roma. E continua sendo assim nas democracias modernas, onde as classes médias são mais organizadas e numerosas e conseguem uma melhor representatividade política. De acordo com Churchill, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras, o que faz dela a melhor forma de governo. Pontos para a gente. A melhor forma de governo que já foi inventada foi o governo dos medíocres. A democracia, parodiando o famoso discurso de Abraham Lincoln, deveria ser chamada do governo dos medíocres, pelos medíocres e para os medíocres. Historicamente, um grande momento para os medíocres ocorreu com o advento do cristianismo. Socialmente falando, Jesus era um carpinteiro, um homem de classe média, e pelo que está escrito nos evangelhos, ao menos entre os 12 e 30 anos, ele foi uma pessoa bem comum. E mesmo depois de se tornar um líder religioso excepcional, ele não se esqueceu dos medíocres, quando afirmou: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Os mansos no versículo são os medíocres, gente que evita e teme confusões desnecessárias. Na Idade Média Europeia predominou um governo da aristocracia, representada pelos senhores feudais. Mas havia também um espaço para a ocrocracia, quando, em momentos ocasionais, a multidão fanatizada se exaltava para perseguir judeus, queimar bruxas e outros hereges.
Os medíocres ganharam visibilidade e organização política durante o Iluminismo, quando homens de classe média, como um Voltaire, um Rousseau, um Kant, criaram as bases da sociedade moderna. Sem eles, não teríamos Revolução Francesa, Declaração Universal dos Direitos Humanos e Independência dos Estados Unidos. Já o século XIX, dominado pelo romantismo, exaltou os grandes homens em detrimento dos medíocres. Um exemplo foi a filosofia de Hegel, que considerava as seguintes forças no processo histórico: os heróis da história, ou seja, pessoas com um ego tão grande que procuravam moldar o mundo à sua ambição. São heróis da história, um Alexandre, um Júlio César e um Napoleão Bonaparte. Os criminosos, pessoas que não possuíam a força e a disposição dos grandes homens de criar novas regras e se contentavam em burlar as regras sociais existentes para se dar bem. Entre os dois estavam os homens comuns, os medíocres, ou seja, as pessoas que aceitavam as regras do jogo e não queriam envolver em nenhum tipo grave de encrenca, os mansos a que Jesus se referiu. Para Hegel, os heróis da história são importantes porque eles são um fator de mudança social, mas ele não percebeu que os medíocres exercem um importante papel de fazer a engrenagem do mundo funcionar. Enquanto o herói da história está maquinando para conquistar o mundo e o criminoso está buscando se dar bem, os homens e mulheres comuns estão se esforçando com seu trabalho diário e constante para preservar a ordem das coisas. Nenhum filósofo desprezou tanto o homem comum como Friedrich Nietzsche. Para ele, a meta do esforço humano seria o desenvolvimento dos melhores e mais fortes indivíduos, o super-homem. A sociedade deveria existir para satisfazer os anseios dos grandes e geniais seres humanos. As regras morais foram feitas para as pessoas comuns. O super-homem viveria acima do bem e do mal. Ele era pura energia, intelecto e orgulho, e as massas, fascinadas como um rebanho, se ofereciam para morrer por ele, como muitos morreram por causa de Napoleão Bonaparte e outros super-homens da história. Mas houve um filósofo que achava que os medíocres poderiam mudar para melhor o destino do mundo. Estou falando de Karl Marx, para quem a história humana era um conflito entre os dominantes e os dominados. Os dominantes são os donos da riqueza e do poder, como os senhores feudais, os proprietários de escravos e os grandes burgueses. Os dominados são os que não têm riqueza e nem poder. Historicamente foram representados pelos escravos, pelos servos feudais e pelo proletariado. É no proletariado que Marx depositava suas esperanças de revolução social. O proletário, apesar da sua pobreza no início da Revolução Industrial, era um trabalhador das fábricas, portanto um componente da classe média baixa. Abaixo dele estava o lumpenproletariado, um segmento que para Marx era composto por ex-presidiários, fugitivos da prisão, escroques, saltimbancos, delinquentes, batedores de carteira e pequenos ladrões, jogadores, alcaquetes, donos de bordéis, carregadores, escrivinhadores, tocadores de realejo, trapeiros, afiadores, caldeireiros, mendigos. Essas categorias, que se situavam abaixo do proletariado, seriam desprovidas de consciência social e capacidade de organização política, e não seriam atores revolucionários. Foi para o trabalhador comum que Marx e Engels escreveram um manifesto comunista, cuja frase lapidar poderia ser adaptada para medíocres de todos os países, univos. Bertolt Brecht, um admirador de Marx, no seu famoso poema Perguntas de um Trabalhador que Lê, fez uma grande homenagem às pessoas comuns. Na parte final do poema, ele diz: o jovem Alexandre conquistou a Índia, sozinho? César ocupou a Gália. Não estava com ele nem mesmo um cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Foi o único a chorar? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou da vitória? A cada página, uma vitória. Quem preparava os banquetes? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? No poema de Brecht, os grandes homens, Alexandre, César, Felipe da Espanha, Frederico II, só são grandes por causa do apoio das pessoas comuns. Soldados, camareiras, cozinheiros, marinheiros e os demais cidadãos que financiaram sua empreitada.
Alcebiades era um grande homem, o mais bonito e um dos mais inteligentes de seu tempo, mas ele era desleal e cruel, instigando os atenienses a massacrarem a cidade de Melos. Diferente dele, um homem comum, de quem pouca gente ouviu falar, um tal de Diódotos, 10 anos antes salvou a cidade de Metilene de ser exterminada. Há um vídeo bem legal sobre ele aqui no canal. Alguém com muita propriedade poderia questionar este vídeo por utilizar o conceito de melhor relacionado somente a pessoas com muito poder e dinheiro. De fato, embora poder e dinheiro sejam as maiores aspirações das pessoas, podemos estender o conceito de melhor para mensurar também inteligência e comportamento moral. Inteligência é um tema polêmico e complexo, mas para efeitos práticos, podemos dividir os seres humanos em 3 grupos. Os muito inteligentes, com o QI acima de 130, os medianos inteligentes, com o QI entre 80 e 130, os pouco inteligentes, com o QI abaixo de 80. Só que não há uma correlação direta entre inteligência e genialidade. Um caso bem conhecido foi o do norte-americano Christopher Lange, com o QI de 195, mas que não se destacou em nenhum campo intelectual. Outro caso paradigmático foi o de Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física, que atingiu a pontuação de 125 num teste de QI. É bem interessante também o caso de Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez, que fez 2 testes de QI. Em um recebeu a pontuação de 123 e em outro a pontuação foi de 135. O cérebro humano é tão complexo e potente que qualquer um com uma inteligência mediana pode realizar grandes façanhas intelectuais. Basta ter foco e disciplina. Além do mais, ser uma pessoa genial pode ser um fardo difícil de carregar. Para o professor Jim Simonton, um destacado estudioso da inteligência humana, parece haver uma correlação direta entre genialidade e doenças mentais, apresentando maiores chances de serem depressivos, alcoólatras, egocêntricos e psicóticos. A orelha cortada de Van Gogh é um dos inúmeros efeitos colaterais de se ter uma mente brilhante. Quanto às pessoas virtuosas, a escala também é tripla. Há pessoas muito boas, devotadas permanentemente à prática do bem, há pessoas razoavelmente boas, as pessoas normais, com boas intenções, mas que nem sempre fazem o bem o tempo inteiro, há pessoas ruins, que fazem ações que prejudicam muito os outros seres humanos. Aqui também o assunto é bastante controverso. Para ser um monge budista ou frade franciscano, você vai depender do trabalho das pessoas comuns para sustentar o seu estilo de vida. Além do mais, pessoas que se acham santas podem ser egocêntricas e, em muitos casos, psicóticas. E o mais importante, ninguém está acima das críticas. Madre Teresa de Calcutá foi retratada no artigo do jornalista britânico Christopher Hitchens como o demônio de Calcutá, por supostamente fazer mau uso das doações recebidas. Até Mahatma Gandhi, um dos baluartes morais do século XX, foi acusado de possuir traços de misoginia e racismo. Enfim, não é indiscutivelmente certo de que o mundo seria um lugar melhor se ele fosse só habitado por cidadãos do bem. Em tempos atuais, em que há uma pressão para as pessoas serem acima da média, a mensagem desse vídeo é a de que ser parte da média não é ruim. É uma questão de perspectiva. As pessoas medíocres ficam na zona do copo meio cheio ou meio vazio. E é uma escolha achar isso ruim ou bom. Abraham Lincoln certa vez disse: Deus deve amar os medíocres. Fez vários deles. Lincoln estava sendo irônico, mas a frase contém uma importante verdade, a de que os medíocres devem amar a sua mediocridade. Na verdade, qualquer mudança de grande impacto no mundo vai depender da adesão das pessoas comuns, como eu e você. Então, seja uma pessoa medíocre e orgulhe-se disso. Olá! Se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.